Eu tomo 10 cápsulas de PEA por mês, todos os meses, desde quando nós temos produto. Quando não tinha o PEA, tomava o de monte, depois, hoje eu tomo o PEA, que ele é mais completo. E o que acontece? Quando chega no terceiro dia, no final passou o segundo dia, eu vou sentindo que vai começando a querer voltar algumas dores, principalmente se eu tiver algum esforço físico, alguma coisa, e eu já sei que é o terceiro dia, que é o dia de eu tomar novamente a minha cápsula para mim viver com menos dor. E com isso eu faço exames periodicamente. Quando eu completei 40 anos, fazia 16 anos que eu não ia no médico. Eu tive um trauma muito grande depois da minha esposa passar por várias mãos de médico e a gente não foi bem sucedido, até Deus colocar um anjo no nosso caminho. E toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu vou nessa pessoa, é uma reumatologista, e eu vou nela, eu pergunto para ela. Ela é uma pessoa muito estudada, ela estuda até hoje, e ela compartilha muita informação comigo. E aí, automaticamente, então eu fui no cardiologista, eu faço exames periodicamente, então eu sei o que o produto faz no organismo, eu sei o benefício que ele me traz, e eu sei como meus exames estavam, estão e continuam estando até hoje. Então, quando uma pessoa falar alguma coisa para você, você pode ter certeza, nós usamos esse produto na nossa família. A minha mãe usa o produto, a minha esposa usa o produto, meus filhos usam o produto, os meus netos usam os produtos da Daima. Então, a gente coloca em prática na nossa família aquilo que a gente quer realmente, que as pessoas também tenham essa mesma oportunidade do benefício dos nossos produtos. O nosso discurso, a nossa política, toda vez que você tiver um problema com o teu cliente, não discuta com ele, pode ressarcir ele, pode acionar o gatilho, a empresa se responsabiliza 100%. O nosso maior patrimônio assim econômico é o nosso cliente. Nós ajudamos eles a viver com menos dor, eles compram o produto e isso nos gera lucro. Então, ele é o que tem que estar mais contente. Nós podemos até brigar entre nós, mas ele tem que estar contente no final da situação, porque é ele que precisa do produto e é para ele que existe a empresa e nós existimos para servir eles também. Então, qualquer dificuldade nesse sentido, pode acionar o gatilho, automaticamente o gatilho tem o nosso respaldo para substituir, para enviar, assim que for necessário. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, quem recebeu as amostrinhas, acho que o Atildo fez algumas campanhas aí com vocês, para que vocês tivessem acesso a essa amostra. Isso daqui, gente, não é uma bonificação para quem já é cliente. Isso aqui é uma semente. Se isso aqui for usado como uma semente, os números, a gente, antes de colocar na mão de vocês, nós testamos comercialmente como deveria fazer. Isso aqui plantado como semente gera, no mínimo, a venda de 3 potes desse. Como que isso aqui é com semente? Então, você tem... As pessoas, às vezes, perguntavam com que você trabalha, mas realmente seu produto funciona, e assim sucessivamente. E nós não tínhamos essa ferramenta. Então, a ideia de você identificar pessoas que têm dor, que desconfiam do produto, que às vezes não confiam, que já tomaram um monte de coisa, e você dar de presente para essa pessoa, a fim de ter dela um feedback, um áudio gravado, sem ter compromisso de compra. Gente, de confiança, eu sei o que tem nesse produto. Se a pessoa que tiver dor de experimentar o produto, ela não vai conseguir ficar sem, porque o nosso produto não é caro. Eu não sei se vocês têm dimensão de preço de produto de dor, mas produto de dor que começa a funcionar de verdade não está ali nas gôndolazinhas das farmácias, não. Está no balcão para trás e é de R$200 para cima. E com um monte de efeito colateral terrível. Tem pessoas que nem podem tomar. Então, quando a pessoa tem acesso a esse produto que tira a dor dela, ela vai te procurar. Não precisa firmar compromisso de compra com ninguém, não. Planta como semente, cada semente dessa bem plantada gera a venda de 3 potinhos disso aqui. A única coisa que difere nós dos outros produtos é a experiência. E o que a empresa criou para o cliente ter experiência? É essa semente. Então, não use como bonificação para quem já é cliente, mas plantando novas sementes para que a gente alcance novos consumidores dos produtos também. E é uma receita que eu não estou inventando. Quem vai acessar uma plataforma virtual, às vezes de streaming, às vezes tem 30 dias de graça, você vai cadastrar no Uber, você ganha a primeira viagem de graça. Por quê? É necessário que a gente faça o consumidor ter experiência com os nossos produtos e serviços, goste e consuma. Não tem mais aquela venda de mágica, quem fala mais, vende mais. Não, esse tempo acabou. Hoje é o tempo realmente da experiência com o produto. Quer pôr o produto no mercado? Faz o cliente ter experiência, automaticamente ele vai consumir e vai indicar
para os seus amigos e família também. Vamos lá, o PEA. O PEA, eu vou tentar ler aqui, ó, palmitoletanolamida. Esse é o nome do sal. PEA é uma abreviação, certo? Tá aí, tá na tabela nutricional do produto aqui. Eu creio que não vai dar para vocês verem, mas só para vocês terem uma noção. O PEA não tem anti-inflamatório, ele não tem analgésico. Esse componente natural tem função anti-inflamatória e função analgésica. Ele vai lá e neutraliza o transmissor da dor. Como se tivesse um botão de liga e desliga, ele tem essa capacidade de fazer isso por um determinado período de tempo. E é como eu falei, apesar de nós vivermos de venda, nós estamos falando de vender um produto desse aqui praticamente para o resto da vida da pessoa. Porque geralmente a nossa alimentação, ou as lesões, ou as doenças crônicas não acabam, a não ser que Deus resolva fazer um milagre, e eu creio nisso, já vivenciei isso, até que isso não aconteça, a pessoa precisa viver com menos dor. E ela precisa ajustar a dose mínima possível. Então, eu tenho pessoas que tomam 1 por semana. Eu tomo 1 cada 3 dias. Possivelmente, se eu perder mais peso, se eu fortalecer a musculatura da minha coxa, que daria mais estabilidade para o meu joelho, talvez eu não vou tomar 1 cada 3 dias, eu vou tomar 1 por semana. Então, ajustar a mínima dose possível vai fazer com que o teu cliente viva com menos dor, com zero efeito colateral de nada que possa acontecer com ele, e isso vai falar com que ele fale para mais pessoas. Eu tomo 1 cápsula por semana e estou ótimo. Isso seria maravilhoso. Por quê? Porque essa pessoa ela vai consumir 6, 7 potes durante o ano de maneira quase que automática. Então, ajustar a dose mínima possível é a nossa função comercial. Nós vendemos, a pessoa tira naquele primeiro momento, diminui a dor dela e a gente ajusta com o cliente a dose mínima possível. Vocês vão topar casos, pessoas que querem tomar 2 por dia, não precisa, não adianta. Na verdade, é jogar dinheiro fora. Só para vocês terem uma noção em termos de dados, eu vou dar um dado para vocês entenderem que não é nem nosso produto. O mercado lançou a Novalgina 1 grama, que é a dipirona de 1 miligrama. O corpo humano só tem capacidade para metabolizar em 1 hora 700 miligramas de dipirona. Então, quando a pessoa toma 1 grama, 300 miligramas vai para o lixo, vamos dizer assim. É simplesmente uma estratégia de marketing para falar que é mais forte. Porque tinha pessoas que tomavam 2 comprimidos, às vezes. Então, a indústria farmacêutica, comercialmente sabendo disso, faz isso. E o produto nosso é a mesma coisa. A quantidade que está na cápsula e a nossa orientação de 1 cápsula por dia é exatamente o que qualquer organismo precisa. E a gente vai ajustando para tirar o produto, para que fique o produto no corpo da pessoa pelo maior tempo possível, sem ela tomar outro produto. E aí nós alcançamos, estabilizamos ali o cliente, que às vezes 1 pote por mês, às vezes 2 potes cada 45 dias, e isso ajuda a pessoa a viver com menos dor, com menos produto possível. E assim, uma outra pergunta que eu tenho, que vocês não fizeram, quem tem problema no rim pode tomar o nosso produto? A pessoa que tem problema de rim, ela tem que tomar cuidado com todo o produto que é cápsula e comprimido. Por quê? Ela está colocando um pozinho dentro do corpo que vai ser filtrado nos rins. Então, não é o nosso produto que vai fazer mal para ela, é qualquer produto que seja o pozinho da cápsula ou que seja comprimido, um remédio normal. Então, essa pessoa que tem problema no rim, se ela vai consumir o nosso produto, ela deve somente caprichar um pouquinho mais na água. Se ela já toma algum outro tipo de remédio, não vai ser o nosso produto também. Qual que é o único efeito, qual que é a única contraindicação do nosso produto? É a única. Às vezes a pessoa vai perguntar, eu faço tratamento disso, eu faço aquilo, tomo aquilo, faço aquilo. Pode falar para levar para o médico, não tem problema nenhum. A única contraindicação é alergia, e não dá para a gente saber. Como a dosagem é 1 cápsula por dia, nós não vamos, assim, fazer ninguém morrer de alergia por causa do nosso produto. A pessoa vai tomar e se dela alergia vai fazer vermelhidão no rosto, vermelhidão no braço, coçar a garganta, às vezes incha um braço só e o outro não. Isso são sinais alérgicos. Essa pessoa, infelizmente, deve suspender imediatamente, mesmo que fez bem para ela. Infelizmente, essa pessoa nós não vamos conseguir ajudar. Para quem compra um produto para consumo, eu falo sem medo de errar. Gente, se você tem uma pessoa com dor e às vezes com 1 potinho por mês de R$60, ela vive com menos dor, é o maior benefício que nós podemos entregar para o cliente. Porque ele não tem essa alternativa no mercado. Pelo contrário, ele está gastando um monte de dinheiro com coisa que prejudica a saúde ou que não funciona. E nós estamos entregando um produto de R$60 que funciona. Esse é o maior benefício. Nós estamos falando de R$2 por dia
para viver com menos dor. Então, eu digo assim, olha, se eu tivesse uma pessoa, um ente querido da minha família que está com dor por consequência do câncer, eu tentaria de tudo para ajudar ele. E nós temos alguns casos de pessoas que tomam o nosso produto e diminui a dor da pessoa que está com câncer. Ele está sarando o câncer da pessoa? Com certeza, não. Mas está ajudando ela a viver com menos dor? Com certeza, sim. Porque toda dor, ela nasce no músculo esquelético ou na cartilagem. Como o nosso produto, ele age diretamente nesses tecidos, independente da causa, automaticamente, ele ajuda essa pessoa a viver com menos dor também. Quando você toma o colágeno, ou até mesmo o colágeno com pé, a matéria-prima para ele fazer efeito é água. Se essa pessoa está retendo o líquido, ela está enchendo, ela está tomando mais do que deveria. Seu primeiro sinal de superdosagem. Então, essa pessoa às vezes precisava tomar, que nem o caso da Neuza, tomar 1 por semana e resolvia o problema dela, ela está tomando 1 por dia ainda. Então, a intenção, como que a gente, de via das regras, como que funciona o geral? A pessoa compra o primeiro potinho, toma 1 por dia estabilizador. Compra o segundo potinho, começa a tomar um dia sim, um dia não, para começar o desmame. E no terceiro potinho, toma 1 cada 3 dias e mantém sem dor, e geralmente tem 0 de efeito colateral. É isso que a gente propõe para os clientes. Até chegar num ponto que nem a dona Neuza, que toma 1 por semana e vive com menos dor. O caso do diabético, o problema do diabético é que ele toma várias outras coisas junto, além da insulina, né? Então, por exemplo, infelizmente no Brasil, o tratamento da diabetes é feito com insulina. E tratar o diabético com insulina é quase tratar um viciado em álcool com cerveja. É quase a mesma coisa. Porque a causa foi o excesso de insulina. Então, aquele organismo daquela pessoa não está normal, tá? Ela não está normal. Então, não tem como afirmar uma regra que a pessoa pode ou não pode tomar. Existem casos que as pessoas tomam, por exemplo, tanto o pé quanto o de monte, e oscila a glicose. Tem casos, tá? Não são todos, mas tem casos. Mas justamente é porque às vezes essa pessoa toma tanta coisa que ela não sabe o que tomou. Pessoas que têm dor, que têm diabetes, eu sempre aconselho tomar o produto, fazer a medição. E se acaso o produto fez bem, ela precisa do nosso produto, ela procurar a dosagem mínima possível. Porque às vezes uma cápsula a cada 3 dias, ela vai viver com menos dor e não vai ter efeito colateral na glicose que ela precisa, não pode deixar subir a glicose dela. A pessoa que vai pedir o produto direto para a Diamond, ela vai pagar R$60 e mais o frete. Se ela pedir no Pará, às vezes vai chegar a R$50 o frete. Chega a 110. E aí nós temos uma pessoa lá no Pará vendendo nosso produto a 90. Tá errado? Não. Ou ela pede a 110 direto da empresa, ou ela paga 90. Porque o cara do Pará comprou, teve estoque, não tem problema nenhum se beneficiar de dar uma comodidade para o cliente. Nós trabalhamos com preço mínimo de R$60, que seria o preço para o consumidor final.